Marquinho, conta pra gente, já é a segunda vez que você está no Japão, agora em abril está completando um ano, né, que você retornou. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua primeira ida ao Japão, né, os motivos que te levaram aí, um pouquinho da sua história no Japão e o que te levou a retornar ao Japão na época da pandemia. Então, Carlos, na verdade, quando eu vim para cá a primeira vez, foi na década de 90, a primeira leva dos brasileiros, dos decassegues que vieram para o Japão, foram nessa época, e foi naquela ocasião também foi por uma situação financeira, né? Como a maioria, na década de 90, que eu me lembro, a maioria que veio para o Japão, veio com o intuito de ficar 2, 3 anos, que o objetivo principal era comprar um imóvel, né? Então, acredito que 90% de todos os brasileiros que vieram para cá, inclusive você esteve aqui também, provavelmente foi com esse pensamento, com essa finalidade. Porém, eu era ainda muito jovem, tinha 14 anos, estava para completar 15 quando eu cheguei aqui. Eu e meus irmãos, meu pai já tinha vindo uma vez, não tinha ficado pouco tempo, daí voltou para o Brasil, não deu certo, acabou voltando para o Japão e posteriormente trouxe toda a família, né, minha mãe com os 4 filhos, eu e mais 3, e aí aqui a ideia era permanecermos por 2 anos, igual eu falei, porém eu acabei ficando quase 18 anos, né? Então eu tive os meus irmãos, eu sou gêmeo, então meu irmão gêmeo comigo acabou voltando antes. Aí eu com quase 18 anos eu voltei junto com os meus pais, eu também já estava casado, e depois minha irmã voltou e depois o meu irmão mais velho. Então foi tudo mais ou menos nessa faixa, exceto um irmão que voltou um pouco antes, né? Aí eu fiquei no Brasil por 10 anos. Na verdade, eu acabei voltando para o Brasil na crise mundial que teve em 2008, 2009, que afetou muito o Japão. Principalmente os brasileiros aí, né, Marco? Afetou demais os estrangeiros aí, né? Sim, nós tivemos muitos imprevistos com muitos brasileiros, porque foi uma época que os brasileiros começaram a investir aqui no Japão, principalmente em compra de imóveis, né? E muitos não conseguiram pagar. Então a gente escuta, infelizmente, alguns relatos de algumas pessoas que acabou abandonando tudo aqui para voltar para o Brasil porque não tinha como se manter aqui, né? Então acabou sendo o inverso. O que aconteceu no Brasil, né, acabou mudando, as pessoas tendo que deixar as coisas aqui e voltar para o Brasil, né? Mas eu acabei voltando para o Brasil nessa época, não foi nem tanto por conta da crise, e sim porque eu tinha uma empresa, uma sociedade, e estava passando por dificuldade de dissolução de sociedade, porque eram mais de 2 pessoas, né? E aí estava tendo conflitos, pediram para que eu retornasse para ajudar na dissolução, e assim eu fiz. Acabei, né, deixando não, mas acabei desfazendo de tudo que eu tinha aqui, e boa parte das coisas eu acabei mandando para o Brasil por container. Naquela ocasião a gente conseguia fazer essas mudanças e levar tudo que a gente tinha aqui para o Brasil. Então eu fiz isso e voltei para o Brasil para trabalhar no meu negócio, na minha empresa. Porém, fica a dica aí para muitas pessoas que querem abrir negócio, que é um ótimo investimento, mas saber com quem abrir, né? Infelizmente, comigo também não deu certo com a parte da sociedade que eu escolhi, dos sócios, né, que eu escolhi, e acabei permanecendo só 2 anos na empresa. E aí, infelizmente, também, igual eu falo para todo mundo, a gente acaba apostando numa justiça brasileira que, infelizmente, ela não funciona, né? A gente sabe disso, e acabei, digamos que, perdendo todo o investimento que eu fiz com o que eu ganhei no período que eu fiquei no Japão, né? Então, infelizmente, isso aconteceu. Então, a dica que eu falo para as pessoas: tomar cuidado só com quem vai investir, né? Ou se preocupar em deixar alguma coisa por escrito, assinado por todo mundo, na qual quem tem direito no quê, enfim, para não ter problema. Depois eu fiquei mais 8 anos, morei em Campo Grande, aí bateu crise por conta da pandemia, e aí não teve jeito, né? Todo mundo sabe, a maioria das pessoas que acabam hoje voltando pro Japão, provavelmente é porque elas acabaram tendo problema por conta da pandemia, aí adquiriram dívidas, e aí a solução é agradecer pelo Japão poder abrir as portas novamente e nos aceitar para que a gente possa se reestruturar novamente. Então, ano que eu voltei para o Japão.
Você falou ainda bem que nós podemos retornar. Mas é bom frisar que a política de imigração hoje para o Japão, mesmo para descendente, mudou muito, né? Ou seja, está cada ano dificultando o retorno. Né? Vamos colocar aí para Sansei, por exemplo, que era muito mais fácil antigamente você conseguir um visto, você retornar ao Japão. Hoje já está mais complicado, porque exige mais documentos, quarta geração ainda não abriu as portas, a população Nisei e Sansei está envelhecendo, eles vão precisar dessa mão de obra. Yonsei, que é a quarta geração, e até o momento ainda não se definiu nada. É muito difícil uma quarta geração retornar ao Japão, né? Infelizmente está tendo essa dificuldade por conta da pandemia. O Japão fechou as portas, então assim, não entrava ninguém. Por que o Marcos conseguiu retornar no meio da pandemia? Porque meu pai, quando nasceu, meu avô, né, ele registrou meu pai. Então meu pai tinha dupla nacionalidade, consequentemente, ao invés dele ser segunda geração, ele era japonês. Né? E aí quando nós viemos para o Japão, a gente também era muito novo. Então nós conseguimos com que meu pai nos registrasse também no órgão competente aqui na prefeitura, que é o Koseki-tohon, que a gente usa, né, que é um documento também usado para tirar os vistos. Conseguiu nos registrar. Então nós também temos a nacionalidade japonesa, que é a dupla nacionalidade brasileira japonesa. Então por esse motivo eu não tive problema de retornar para o Japão. Então, até que para as pessoas poderem entender, mas por que ele conseguiu voltar no meio da pandemia e muita gente não consegue, e nem tem visto, não tem reentro, não tem nada, né? E aí, até então estava fechado também para que os sanseis pudessem retornar. Esse ano que foi aberto, se eu não me engano, deve ter um mês aí, né, que abriram as portas novamente para receber os sanseis. Porém, como você mesmo falou, hoje exige mais documentação. Não é só um documento, além de tudo que já precisava entregar, ainda tem um documento que é de elegibilidade, que é algum parente que precisa estar no Japão para emitir esse documento, senão não consegue tirar o visto. E fora isso, ainda tem um outro que daí é a empreiteira que tem que correr atrás, né, que quem vai dar o trabalho para quem está vindo para o Japão. Então, está sendo mais burocrático. E a questão da quarta geração, os Yonseis, isso não tem ainda nada definido, não tem, assim, até para ser bem sincero, não tem uma perspectiva de quando isso vai acontecer. Vai acontecer? No meu entendimento, vai. Só que ninguém sabe quando. E aí existe essa questão da idade para todo mundo chegando, porque a terceira geração já são pessoas que estão aí na casa dos 40 e 50, e a quarta geração já é da casa dos 20 e de 30 até. Né? Então, se demorar muito para isso acontecer, até a quarta geração já não vai talvez conseguir tão fácil por conta da idade, né?